A gente precisa cada vez mais associar a política de transporte a outras políticas como habitação, saneamento e etc. O que a gente vê divulgado como problema de transporte, os congestionamentos, a má qualidade do transporte urbano, a má qualidade das calçadas, a falta de incentivo para transporte não motorizado, como pedestre, bicicleta, etc., são, na verdade, não um problema de transporte só, eles são muito mais um problema de cidade. As nossas cidades, elas foram construídas segundo um modelo que privilegia um único modo como modo de transporte urbano, que é o automóvel. E, mais do que isso, historicamente, a gente apostou na expansão horizontal das cidades como também a única forma de se abrigar mais população nas cidades urbanas, né? Esse modelo, ele também está associado a duas cidades, que já é uma visão bastante clássica da literatura. Uma cidade legal, que é a cidade onde a lei, os códigos urbanísticos prevalecem. Essa cidade é produzida pelo mercado imobiliário formal e ela é destinada para a classe média, para as classes mais altas, e ela também está nos melhores lugares, nos melhores posições do ponto de vista da mobilidade. E uma cidade legal, uma cidade que está à margem dos códigos urbanos e que se assenta ou na extrema periferia, nas consecutivas franjas de crescimento urbano, ou nas áreas que não são vocacionadas para assentamento urbano, né, como os fundos de vale, as encostas. As últimas tragédias que a gente tem visto com relação a chuvas, deslizamento, enchente, elas são a expressão desse modelo de cidade, né? E o mais curioso é que o poder público não foi só omisso, não tem sido só omisso, né? Ele muitas vezes é o promotor dessa construção de cidade. Ele constrói conjuntos habitacionais que estão na extrema periferia ou nessas áreas mais vulneráveis e preserva as áreas, digamos assim, legais, entre aspas, do ponto de vista da legislação, né? Legal de estar enquadrada na legislação urbanística, preserva essas áreas para as classes mais que têm mais dinheiro, para os melhores produtos imobiliários. Bom, esse modelo de cidade também é pautado pela ocupação sistemática dos fundos de vale para espaço viário. Se a gente andar em qualquer cidade brasileira, ou pelo menos em boa parte delas, a gente vai ver a força desse modelo na construção das nossas cidades, né? Praticamente toda cidade que tem alguma topografia mais acidentada, que tem um fundo de vale, tem uma via ou almeja ter uma via estrutural no fundo de vale. Isso é muito mais do que uma questão de tráfego, isso é um sinônimo de modernidade. E o carro ele foi sendo, ao longo desse tempo todo, ao longo do século XX, o meio de transporte mais privilegiado das cidades. E ele também se adaptou muito bem à transformação nos modos de vida que a gente viu. Se a gente pegar uma família dos anos 50, essa família, a mulher provavelmente não trabalhava, o homem tinha um emprego, ele ia de manhã, voltava de noite, portanto ele fazia 2 viagens só. A mulher fazia viagens a pé até o mercado ou acompanhando os filhos até a escola, e isso gerava uma cidade com movimentos muito previsíveis e muito simples. As viagens elas foram se tornando mais complexas e em maior número. Hoje a gente se desloca muito mais do que nos anos 50. E isso, dificilmente a gente não conseguiu ainda formular um sistema de transporte que a gente possa pagar e que dê conta dessa natureza de deslocamento. Eu acho que a cidade tem sido muito pouco discutida. E quando ela é discutida de uma forma, eu acho que até um pouco insatisfatória, né? Os fenômenos são todos desnaturalizados, assim. Morreu gente por causa da enchente, porque chove muito. O congestionamento é um fenômeno natural, né? Ele não é resultado de uma forma específica de produção de cidade.
Então, acho que o primeiro caminho é colocar a cidade em pauta, né? O segundo caminho é desmontar a visão que entende que o carro é um meio de transporte de massa, isso muito entre aspas, que o carro ele dá conta de atender aos desejos e deslocamentos de uma massa muito grande de pessoas. O carro não foi feito para isso. Então, uma política de investimento sem precedentes em transporte coletivo. Mas não é só investir em transporte coletivo, é investir num transporte coletivo que desenhe a cidade. Então, a gente tem que pensar em linhas de financiamento que promovam não só a construção de corredor de ônibus ou linha de metrô, mas que, ao mesmo tempo, estimulem o adensamento urbano. Essa cidade, a cidade do automóvel, é uma cidade que pode ser caracterizada pela sua baixa densidade. Nessa cidade, o sistema de transporte público não funciona. Nós temos 3 padrões, né? Nós temos as regiões metropolitanas, que precisam de um tratamento da questão do transporte, as cidades médias, que precisam também de um tratamento, que tem sistema de transporte, mas o sistema ele é inconsistente, e as cidades com menos de 60 mil habitantes, que não têm. Para cidades com menos de 60 mil habitantes, acho que o investimento em transporte não motorizado, em bicicleta, em pedestre, em melhoria das condições de calçada, é a principal saída. E para cidades médias, eu acho que melhorar os sistemas de transporte e, mais do que isso, investir em adensamento.